pois este é o começo do sistema da besta e uma invasão total da sua privacidade. E eu vi que o direito à privacidade não existia mais. Eles sabem que você não tinha mais privacidade sobre seus negócios financeiros. Todos sabiam e todos sabiam tudo sobre os seus negócios nesta nova era digital. Ontem à noite eu vi um Stormtrooper. Parecia algo de Star Wars com uma cabeça circular preta. E eu não conseguia entender o que estava vendo enquanto orava sobre a IA, vendo sobre a IA. Tudo o que eu estava vendo ontem à noite, eu disse, essa coisa parece tipo de Star Wars, mas a cabeça dele parece Onix preto. Sem saber o que eu estava olhando para isso. Vocês estão vendo isso? Eu disse, vejo algo vindo que estará por toda parte. Eu conseguia ver, e eu não entrei em detalhes sobre o que eu estava vendo. Eles parecem Stormtroopers de Star Wars. E eu disse, eles, mas ele tem um crânio redondo preto que parece Onix preto em que você se perde. E eu não conseguia entender o que eu estava vendo. Eu não vi Tesla escrito nele. Eu só vi um Stormtrooper de aparência branca. E eu disse, esse cara até parece, os braços dele, até o jeito que eles parecem. Sabe como eles se moviam no filme? Sim. É como eles parecem. E é idêntico ao que eu vi. E eu pensei, mas eu não vi Tesla escrito. Era um perfil lateral e estava andando. E eu pensei, por que tem Stormtroopers em uma visão sobre IA? Por que estou vendo Stormtroopers? Estou achando que Star Wars está ficando bem real por aqui porque era o que eu estava vendo. E eu estava tentando dizer a ele, eu vejo Stormtroopers, eu vejo isso. Não é um Stormtrooper, é um robô da Tesla. Bem legal. Pensei depois, e veja como a cabeça preta parece que é Onix. Você se perde nela porque era o que eu estava vendo. Você poderia se perder nela. É tão preto. Eu disse, parece um buraco negro. Você pode voltar e assistir. Eu disse, parece um buraco negro. Eu disse que não sei por que estou vendo um buraco negro com cabeça de Stormtrooper. Corpo. Buraco negro. E parece um buraco negro. Parece mesmo. É, você se perde nele. Eu pensei porque eu não sabia o que estava vendo. Chama-se Tesla. Então era isso que eu estava vendo ontem à noite. E de repente, eu vi a velha juíza que foi para casa para estar... Eu oro a Deus para que ela tenha sido salva. Eu a vi, aquela mulher que estava, não vou dizer estar em casa com o Senhor. Eu não sei para onde ela foi. Eu a vi com a declaração de direitos que parecia os 10 mandamentos. Eles estavam em algumas tábuas sobre os Estados Unidos da América. E Ruth estava parada ali. Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg. Sim? Ginsburg. Ou Ginsburg, também conhecido como. Ruth Ginsburg. Ginsburg. Tanto faz. Ela estava segurando essas tábuas e elas estavam prestes a cair das mãos dela. E eu conseguia ver a primeira emenda. Bem nítida, esculpida em pedra. Mas enquanto eu olhava para aquilo, vi Epstein caminhar bem ao lado dela. E eu podia ver John Epstein olhando para aquelas tábuas. E ele estava olhando para elas com um sorrisinho no rosto, enquanto ela as segurava e elas estavam prestes a cair de seus dedos. Enquanto eu orava, vi o resto da Suprema Corte atrás dela. Mas ela tinha um colarinho de renda igual ao que ela está usando ali. Eu disse, você está vendo a renda? Parece uma rendinha. E era um colarinho de renda em volta de todo o pescoço dela. Mas era muito bonito e parecia bem passado. Mas ela estava olhando para essas tábuas. E de repente, a primeira emenda apareceu em negrito. E uma viúva negra surgiu do nada e começou a envolver aquilo com uma teia. Como? Como se estivesse comendo sua presa. Sabe como elas enrolam uma mosca na teia? Elas a enrolam. E era isso que estavam fazendo com a primeira emenda. Essa aranha saiu dessa teia de lado e começou a enrolá-la, a primeira emenda, e a envolveu como em um casulo.
E eu vi a primeira emenda que tinha teia por toda parte, enquanto a aranha a atacava e era uma viúva negra. Enquanto eu via a aranha encarando a segunda emenda, uma linha preta fina que parecia ônix, de novo, era uma placa de aço, era um ônix preto. Houve uma que se tornou uma placa que separou a primeira emenda da segunda emenda e se tornou uma placa fina. Que era isso? Tipo, fina como isso. Como isso? Estava bloqueando da 1 para 2 e a aranha não conseguia chegar na 2. Estava. Ela estava lançando teia pela parte de trás, sabe? Como se fossem projéteis. Tipo, tentando fazer com que grudasse, assim, em alguma coisa. Mas havia uma linha preta que separava na segunda emenda. Aquilo não era permitido, não estava sendo possível penetrar. E ela até atacava ferozmente tentando mordê-la. Ela a estava arranhando. Ela estava fazendo todas essas coisas tentando chegar na segunda emenda, mas não conseguia tocá-la. A segunda emenda tinha poeira em cima. A segunda emenda parecia ter teias de aranha nela. Estava suja. Não parecia limpa. Era velha e não parecia estar muito, parecia que estava estável por causa dessa placa preta. Mas a outra primeira emenda estava envolta em um casulo. Eu podia ver essa aranha e ela estava olhando para o Canadá. Ela estava olhando para a Europa, França, Alemanha e Inglaterra, e assim por diante. E então eu vi o olhar se voltar para a Austrália. E o Senhor disse: seus direitos da primeira emenda estão em perigo pela Suprema Corte. Ao ver a inteligência artificial, ele disse: vocês tentarão abraçar, mas o que tentam abraçar, afastarão. Eu vi os direitos da primeira emenda em relação à inteligência artificial. Eu vi um abuso de poder invadindo as contas bancárias das pessoas. E ele disse: isso seria algo que seria mais uma maldição do que uma bênção, pois este é o começo do sistema da besta e uma invasão total da sua privacidade. E eu vi que o direito à privacidade não existia mais. Eles sabem que você não tinha mais privacidade sobre seus negócios financeiros. Todos sabiam e todos sabiam tudo sobre os seus negócios nesta nova era digital. Então ele disse: a mesma coisa que eles estão forçando tanto. Será, eles tentarão abraçar, mas nos dias que virão, eles a afastarão. As pessoas dirão: nós não queremos isso. Eles ficarão furiosos, porque isso lhes será imposto pelos tribunais nos dias que virão. Eu vi a Suprema Corte forçando isso. E eu vi uma linha, mas a segunda emenda, como eu disse, então fui para a 13ª emenda. E não tenho certeza do que é a 13ª emenda, mas vi o número 13. E então vi a 25ª vindo contra Trump, vindo contra o que estamos prestes a ver. O Senhor disse: ore pelo presidente Trump, pela 25ª emenda e algo sobre a 13ª. Agora não tenho certeza do que se trata a 13ª emenda. Hein? Nós ao menos sabemos, mas eu a vi. A 13ª é assim. É quando a Constituição dos Estados Unidos aboliu oficialmente a escravidão e a servidão involuntária em todo o país, exceto como punição por um crime. Aham. Então, o que tem a ver com a escravidão? O que é isso de involuntária, então, escravidão? Então, a 13ª emenda é sobre escravidão. Aboliu. Aboliu. Então, não está dizendo. Então, do que isso é um tipo e sombra? E o que ele está dizendo? Sobre a escravidão ao dinheiro, sobre como eles estão olhando para o seu. Será que você está perdendo suas liberdades? Por que a 13ª emenda? Porque eu sei que eles não vão trazer a escravidão de volta. Não é isso que está sendo dito. O que o Senhor está dizendo sobre a escravidão? O que é isso? Somos escravos deles? Somos escravos do sistema financeiro? A marca da besta é um sistema de escravidão? Você não consegue ter liberdade. Você entende? Por que ele diz a 13ª emenda? O que é isso? Eu vi isso saltar para mim.
E eu pensei, o que é isso? Aí ele disse a 25ª emenda. O que há com essas emendas? O que era? Mas foi específico sobre a 13ª emenda na minha cara. E ele disse, observe a primeira, a segunda e a 13ª. E então ele disse, a liberdade do dinheiro será como alguém esticando a mão e agarrando isso. Isso faz sentido? Aquilo em que você se sente livre não será mais livre. Aquilo que você tenta abraçar para trazer essa cripto e tudo isso que está para acontecer, as pessoas vão querer afastar e será tarde demais. Ele disse, aquilo que você tenta abraçar, você vai querer afastar e será tarde demais. Você perderá sua liberdade. A 13ª emenda. Então, eu não sei. Eu não quero acrescentar nem tirar nada, mas estou contando o que eu vi. E o Senhor disse, você precisa orar sobre isso. Isso é uma armadilha. Hein? Enquanto eu orava orando pela cripto, orando para que essas coisas se manifestassem. E aqui estou eu porque estou pensando, cara, a riqueza do pecador está reservada para o justo. Mas eu sei que o resultado do que estou vendo é o sistema da besta. Bem, eu sei que vai acontecer, mas ele disse, você vai surfar nessa onda. Então sabemos que não será interrompido. A Bíblia já disse que ia acontecer. Mas o que ele está dizendo? O que está vindo? Ele está alertando sobre algo maior. Você está prestes a perder sua liberdade. Então eu vi Mondavi e ele estava sendo muito rebelde atrás de uma mesa. E eu o vi fazendo coisas muito desafiadoras nos dias à frente, sendo preparado para falar mais alto pelos democratas. Não estou dizendo que ele é presidente. Mas ele se torna muito barulhento. Sua voz se torna amplificada como em um alto-falante. Eu o vi pegar o Empire State Building e ele o iluminou com a bandeira palestina. E isso é algo interessante. Não sei se era um demônio de verdade. Achei que pudesse ser o Irã. Eu não sabia. Mas vi o rosto de um demônio aparecer naquele prédio com olhos enormes e um cinza com uma língua de diabo enorme e comprida de novo. Mas era o verde preto. Mas o preto estava escorrendo pelo rosto desse demônio com verde e branco. E eu pude ver que parecia ser do Irã ou da Palestina. Algo tinha a ver com a bandeira islâmica. Algo estava acontecendo na lateral de um prédio. Você é tão engraçada. Você está concordando comigo. Fico feliz que você faça parte. Eu só estou dizendo que era parte do prédio e estava tudo na lateral do Empire State Building. Mas foi por causa dele. Então você pode mostrar a eles, parece com isso, mas aquela parece a bandeira do México. Então não é a bandeira do Irã, aquilo foi antes, não é a bandeira do Irã, é a bandeira da Palestina. Não, eu tenho que ir assoar o nariz, mas... Aqui. Desculpe. Obrigado. Mas é tipo a bandeira do México, mas era listrada. E então isso é parte do que eu estava vendo ontem à noite enquanto orava. E, eu vi uma nova revolução industrial. Eu vi um grande abalo na nossa nação com uma tempestade. E enquanto eu olhava para isso, eu vi as cataratas do Niágara. As cataratas do Niágara estavam cheias de destroços e lixo e água suja. Parecia algo saído de como se você desse ré em um lixão. E eu conseguia ver partes de, o lixão, peças de bicicleta, raquetes de tênis, coisas flutuando. Parecia uma inundação, como se houvesse danos de tempestade flutuando pelo rio do Niágara. Destroços. Destroços! Havia destroços em tudo isso, mas era uma grande escuridão e sujeira no Niágara. Enquanto eu olhava para o Canadá e o senhor disse, a segunda emenda, você verá observe a primeira emenda, em, o que consideraríamos na América, eu vi para a Grã-Bretanha, Canadá, Austrália, França, Alemanha, Itália, por toda a Europa.
E ele disse isso, o direito à liberdade de expressão, essas coisas serão muito testadas nos dias que virão. Então foi isso que vimos ontem à noite. Para fazer uma coisinha bem curta para vocês, mas achei muito interessante, achei que deveria trazer de volta para todos vocês, para que pudessem ter isso. E guardarem seus registros. E o Senhor disse, você verá Mendab fazer essas coisas. E estará em todos os noticiários. E não haverá muita rebelião, protesto contra isso. Não haverá muito protesto contra isso. Quando ele colocar essa imagem no Empire State Building, ele disse, você não verá muito protesto. Isso mostrará o coração ao redor de onde fica Nova York. Como eu vi uma tempestade, então foi isso? Não vão abraçar tanto a primeira quanto tentariam abraçar a segunda. Vocês não vão tirar minhas armas. Não vão tocar nisso, mas vão perder a primeira. Mas ele disse, mas esta é mais importante que a segunda. É isso. Ele disse que a primeira emenda é mais importante que a segunda emenda. E a maioria dos americanos diria, bem, mas isso gerou um grande clamor. Não toquem em nossas armas. Mas o problema era, ele disse, esta é mais importante que aquela, porque você não poderá dizer o que quer dizer. E eu vi a Suprema Corte tomando decisões nos dias à frente. E eu vi as datas. Eu podia ver a pressão vindo contra. Eu vi 2028 de novo muito forte. Eu vi 2028 de novo muito forte. Coisas acontecendo na Europa, coisas acontecendo. E isso é sobre o que dizemos contra a eleição que se aproxima e coisas surgindo até nesta plataforma e em muitas outras. O Senhor disse, lembre-se que eu te disse para orar. Isso é sério por volta de 2028. Pois a eleição é em 2028. O que está sendo dito enquanto a eleição da França é em 2027. Teremos eleições importantes em países importantes vindo nos próximos 2 anos. Até com Israel, com alguns desses outros. E vocês verão uma grande supressão. Não ouse dizer isso. Verificador de fatos. E eles vão te esmagar. E se você disser certas coisas, haverá perseguição por isso. O Senhor disse, permaneçam fortes. Igreja, permaneçam fortes. Digam o que precisam dizer atrás do púlpito. Crime de ódio, o que for, sabe? Então não foi algo bom. Não foi empolgante. Mas foi uma palavra que era necessária, né? E então foi isso que vimos. Então é isso. Quanto tempo deu? Eu provavelmente dei uma... 1 hora? É sempre cerca de 1 hora. Aí está, você conseguiu. É isso. Mas esse não é o demônio certo. Ah, sim. Estão tentando fazer parecer feliz, disseram. Estão tentando fazer parecer feliz. Aquele não é um demônio feliz. Não existem demônios felizes. É exatamente como parecia. E eles estavam celebrando isso nos dias à frente em Nova York. E aquele demônio não parecia uma garota que estava tipo, aí está. Aí está. Foi exatamente assim que pareceu na visão. Viu? Então agora você verá isso no noticiário logo. Estou te dizendo que está vindo. Eu vi. E o Senhor disse, você vai ver isso no noticiário. E ele disse, bem, faça. Este homem fará isso em desafio. Então, bom presságio, Dobby. Então, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu corpo. Então, para todos vocês que estão, essa é a parte. Agora nós vamos orar, tudo bem? Então, vamos orar pela nossa nação. Vamos orar sobre o que vimos. E se o Senhor quiser nos mostrar algo mais, estamos sempre rendidos. Estamos sempre deixando o Espírito Santo fluir. Eu achei aquela coisa do robô bem legal, B, que você achou. Alguém disse no chat. Não é um Stormtrooper. É um Tesla. Muitas vezes eu não sei o que estou olhando. Eu sei que o Senhor só está me mostrando algo. Eu tenho que te dizer.
Então, Pai, nós apenas te agradecemos pelo teu corpo. Te agradecemos, Senhor, por este tempo de oração esta noite, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por estarmos ininterruptos e sem impedimentos de qualquer força satânica ou demoníaca. Somos tão gratos, Pai, por podermos chamar, por nos chamares de teus filhos. Somos tão gratos, Pai, por te chamarmos de nosso Pai. O Pai que tu não olhaste para nós e disseste, cara, eles são um caso perdido. Tu disseste, eu vejo o potencial neles. Eu vejo além. Eu posso ver o futuro deles e eu posso ver que eu posso transformar a bagunça deles em uma mensagem. E sou tão grato, Pai, por olhares para nós. Tu não precisavas. Tu poderias, lá quando Adão e Eva erraram, tu poderias ter dito, Senhor, vou recomeçar. Mas, Senhor, tu fizeste isso porque tu nos amaste. E sou tão grato, Pai, por tu me amares. Sou tão grato, Pai, por amares a Diana e meus filhos. Tu nos amas. Tu amas as pessoas do outro lado desta câmera. Tu nos amaste o suficiente para dares a tua vida por nós. Tu morreste por cada um de nós, para que nenhum de nós pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. Tu pagaste o preço, o sacrifício supremo. Tu nos deste a tua vida para que pudéssemos viver. E sou tão grato, Pai, por não termos mais que sacrificar touros e bodes e ovelhas, que tu foste um cordeiro morto por todos. E tu levaste tudo por cada um de nós. E tu disseste, está consumado. Eu levei tudo. Ele derrotou a morte, o inferno e a sepultura. Ele ele rasgou a cortina no do Santo dos Santos, onde somos capazes, sim, o véu. Ele fez tudo por nós para que pudéssemos ser preenchidos pelo Espírito Santo. Isso não é incrível? Jesus Cristo não habita mais do lado de fora, mas ele habita dentro de nós. Estamos totalmente preenchidos pelo Espírito Santo. Ele está todo dentro de nós. E ele é meu amigo, e ele habita em mim, e ele habita em mim. E eu posso ouvir a voz dele a qualquer hora, em qualquer lugar, não importa onde eu esteja. Eu posso simplesmente me aquietar e dizer, Espírito Santo. E ele diz, eu estou aqui. Eu sou seu amigo. Ele é socorro bem presente no tempo da necessidade. Ele é aquela voz mansa e delicada dentro de você. Ele habita no nosso interior. Ó, Pai, obrigado, Senhor, minha esposa. Ó, Senhor, oramos pela cura da Diana. Oramos por cura e por suas chagas fomos sarados. No momento em que pedimos, no momento em que cremos, recebemos como crentes que creem. Cura, integridade e bem-estar nos pertencem. No momento em que ativamos nossa fé e cremos que já temos, estamos plenamente convencidos. Estou plenamente convencido de que um dia estive perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Cada um de nós tem esse testemunho esta noite como um crente que crê. Mas também temos o corpo que foi, ele levou tudo por nós. E temos isso para poder dizer, Pai, eu creio que por suas chagas eu sou curado. E tomamos posse disso em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Pegou o seu? Agora, Senhor, tomamos o sangue e damos valor ao sangue. E o sangue nos valoriza. Ele nunca perde o seu poder. Pai, eu te agradeço, Senhor. Nenhum feitiço, maldição, encantamento, reza, nada, nem vodu, nem nada satânico chega perto de nós. Toda língua que se levantar contra nós, nós a condenamos. Oramos por aqueles que nos usam maldosamente e se levantam contra nós. Nós os perdoamos. Nós os perdoamos, Pai. Nós te amamos, Deus. E, Pai, não levamos em conta o mal sofrido. Não importa o quanto façam, ou o que digam, ou como nos tratem. Pai, agimos com amor, porque Deus é amor. E a fé opera pelo amor. E, independentemente do que, não somos movidos pelo que vemos. Não somos movidos pelo que sentimos. Somos movidos pelo que a palavra de Deus diz. E te agradecemos, Pai, por 1 Coríntios 13.
Pai, te agradecemos, Senhor, pelo amor. O amor é paciente. O amor é bondoso. Somos tão gratos pelo amor que o Senhor ama, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Eu sou um todo aquele. E eu creio que esta noite, Pai, caminhamos nessa vitória em nome de Jesus. E temos autoridade sobre o diabo. E clamamos pelo sangue. Ouvimos a sua voz e a voz de estranhos não seguiremos. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui esta noite, que elas tenham a habilidade de ouvir a voz do Senhor. Pois os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e filhas de Deus. Eu realmente creio, e é o que a Bíblia diz, que todo crente tem a habilidade de ouvir a voz do Pai. Você não precisa de uma voz profética te guiando. Você tem o mesmo Espírito Santo que habita no profeta, habitando dentro de você. Sim, existem dons proféticos, mas você tem a habilidade de ouvir a Deus por si mesmo. Eu creio que Ele habita em você ricamente pela fé. Eu creio nisso. Sim, há dons, e sim, Deus fala com profetas, e sim, podemos ver, e sim, há coisas, mas Deus deu a todo crente a habilidade de ouvi-lo. Obrigado, Senhor. Você não nos deixou indefesos. Você nos deu o seu sangue. Você nos deu a palavra, a espada do Espírito e o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Poderíamos ter ficado indefesos. Não há armadura para as costas. É sempre para assumir o controle e tomar domínio e autoridade. Não fomos derrotados. Somos vencedores pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. E tomamos este sangue agora mesmo. E te agradecemos, Pai, porque tu levaste tudo por nós e curaste cada ferida nossa, tudo em nós, em nome de Jesus, até o nosso mental. Ele levou aquela coroa de espinhos na cabeça e todo aquele tormento pelo qual passou, não precisamos ser atormentados mentalmente. 2 Timóteo 1,7 diz, Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada. Eu creio que esta noite você tem uma mente equilibrada. Jesus levou tudo por você para que você não precise ter TIPT. Você não precisa ter enfermidade e doença no seu corpo. Desse tormento mental, deitado na cama à noite com os e se da vida, pensamentos girando na cabeça. Levamos cativos os nossos pensamentos. Usamos a palavra de Deus. Você coloca a palavra de Deus dentro de você e ela te mudará de dentro para fora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nenhum psiquiatra, algum tipo de chat GPT ou o que quer que tente aconselhar as pessoas. A única coisa que vai permanecer e funcionar na sua vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus te mudará de dentro para fora, mas você tem que entender quem você é e ler essa Bíblia todo santo dia. E assim, Pai, tomamos o sangue e somos tão gratos por tudo o que tu fizeste, e ele nunca perde o seu poder. Clamamos o sangue de Jesus e te agradecemos, Senhor. Amém e amém.